Olá, amigos da Capela São Miguel Arcanjo e da Igreja Nossa Senhora de Fátima. Aqui é o Valdir Medeiros e hoje quero compartilhar com vocês a leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo do 22 ao 36. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir até o encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidastes?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem, ao menos, tocar a barra de sua veste. E todos que tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Neste Evangelho, depois de Jesus ter saciado as multidões, os discípulos entraram no barco e seguiram à sua frente para outra margem. Essa introdução do Evangelho de hoje é a chave para o seu entendimento. Entrar no barco significa assumir a causa de Jesus, assumir sua missão, estar com Ele e não se abater diante das dificuldades. Neste Evangelho, Jesus vai ao encontro deles, caminhando sobre as águas. Caminhar sobre as águas do mar significa que Jesus é superior a qualquer tempestade, a qualquer problema. E quem nele confia, quem tem fé, não tem por que temer. Mas os discípulos não tinham fé suficiente. O próprio Jesus repreende Pedro, chamando-o de homem fraco na fé. Essa repreensão serve também para nós, quando duvidamos dele e fraquejamos. É o encontro que nos fortalece, da convicção, nos coloca novamente no barco e nos conduz firmes na missão. Talvez seja essa fé e essa certeza que esteja faltando em nós, para não desanimarmos nos momentos de dificuldade. Nossa vida de cristãos, de comunidade eclesial, é uma constante travessia. Há períodos de calmaria, mas há também muitos momentos de tempestade a qual estamos passando. Como estamos enfrentando tudo isso?
É importante refletir sobre esses e outros questionamentos que os textos suscitam para nos firmarmos na fé e na esperança e assim enxergarmos a terra prometida ou a outra margem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Uma boa semana a todos e que Deus nos abençoe.